Vamos testar. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou Maria Aparecida, porque eu estou, porque eu sou um ser, como vocês são, criados feito a imagem e semelhança de Deus. Um espírito de luz. E estar é estar nessa personalidade, que nessa encarnação a gente está para expandir a nossa consciência. Aqui no canal A Maga do Farol. Aqui nós estamos numa expansão de consciência. A expansão de consciência é um todo. Tem jogada de tarô, radiestesia, florais, reiki. Na descrição desse vídeo está prescrito em todas as áreas que eu trabalho. Há mais de 40 anos. Sou terapeuta. E hoje eu vim falar sobre metafísica da saúde. Vou fazer essa apresentação. São 5 volumes que foram criados, inspirados, canalizados por 2 seres maravilhosos, pelo alto, a espiritualidade deles. Não sei se muitos aqui conhecem ou conheceram Luiz Antônio Gasparetto, que já não está mais entre nós. Tenho permissão do Val Capelli, que foi escrito pelo Luiz Antônio Gasparetto, pelo Val Capelli. Val Capelli tem canal aqui no YouTube, que também fala sobre as doenças e as suas causas psicossomáticas. Tudo o que acontece conosco aqui fora está relacionado com o nosso interior, nas nossas vibrações. Então eu vou fazer uma apresentação breve. Este é o volume número 1, que fala sobre sistema respiratório e digestivo. Número 2, sistema circulatório, urinário e reprodutor. Volume 3, sistema endócrinos, incluindo obesidade. Volume 4, sistema nervoso. E volume 5, sistema ósseo e articular, nossas articulações. Vou fazer uma prévia para não, toda vez que eu entrar aqui, não ter que ficar falando sobre como eles foram constituídos. Vou estar aqui todos os dias falando sobre um tema, seguindo rigorosamente aos livros. Porque não fui eu quem criei, e sim foram 2 mestres maravilhosos, como já disse, canalizados, inspirados por médicos espirituais. Vou fazer uma breve apresentação. Vou ter que ler, ok? Não sei se eu falei, mas aqui é o canal A Maga do Farol. Vou fazer só uma breve, ok? Para dar uma exemplificação. Por que ficamos doentes? A cada dia que passa, nós vamos descobrindo mais sobre os funcionamentos da natureza. Desta vez é nosso corpo, e a tentativa de responder a perguntas intrigantes como: por que ficamos doentes? Ou mesmo, por que um câncer se instala em nossa perna e não em nosso braço? Ou ainda, por que uma forma de doença e não outra? Por que agora em minha vida, quando tudo parecia bem? Como eu disse, vou fazer só uma prévia. E vamos começar com o conteúdo. Ele é muito extenso. Quem quiser adquirir esses livros e usá-los como cabeceiras, creio que a compra deles pode ser feita pelo Vida e Consciência, editora Vida e Consciência. Peço que vocês tenham um pouco de paciência. É a primeira vez que eu estou colocando a minha cara aqui, como diz, cara a tapa.
Pessoal, aqui eu vou errar nas pronúncias, correto? Não sou profissional, como disse, estou começando agora. Então, se liguem na mensagem, se abstenha de crítica, se está bonita, se está feio, se não sabe se comunicar. Procurem se ligar em todos os canais que vocês entram, no conteúdo, e se servem para vocês. Se não, deixa para o amiguinho. Como ele é muito extenso, e eu disse que vou começar pelo começo, eu vou fazer um a cada dia. Então aqui nós vamos falar sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório é responsável pela condução do ar contendo oxigênio até os pulmões e pela eliminação de gás carbônico, CO2, resultante das oxidações celulares. Sua estrutura é formada pelos pulmões e por um sistema de tubos condutores que compreende as fossas nasais, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquiolos. O processo respiratório pode ser dividido em 4 fases. Troca gasosa com o meio externo, que ocorre nos pulmões através de minúsculas aberturas chamadas alvéolos. 2. Transporte dos gases respiratórios, O2, desde os pulmões até os tecidos e vice-versa, por meio do sangue. 3. Troca gasosa entre o sangue e as células, que é feita nas paredes dos capilares, porção final dos vasos sanguíneos que se comunicam com o tecido intersticial líquido entre as células. 4. Respiração celular, que consiste nos processos oxidativos intracelulares, consumindo O2, recebendo sangue e produzido pelo CO2. Bem, para não ficar, nós vamos ao processo. O processo respiratório expressa a capacidade de absorver e se expor ao âmbito da troca. Esse já é o sistema. O processo respiratório expressa a capacidade de absorver e se expor ao âmbito da troca, do dar e receber. Quando nós damos e recebemos. Veja, inspiramos e damos. Se a pessoa lider com isso em sua vida, seu sistema respiratório será saudável. Porém, se tiver uma relação problemática entre ela e o mundo, isso irá refletir nesse sistema, provocando alguma doença. De acordo com a doença respiratória, pode-se compreender melhor as complicações internas nessa área da vida. Compreendeu? Como tudo tem a ver. Em geral, qualquer problema respiratório está relacionado com a dificuldade em lidar com o ambiente. Demonstra que a pessoa não está suficientemente aberta para os acontecimentos à sua volta, que normalmente, às vezes, não estamos. Tampouco sente-se livre para se expressar. Resistir ao que se passa no ambiente, bem como não ser espontâneo diante da situação, é altamente nocivo para o mecanismo respiratório. Deu para dar uma compreensão? Situações que ocorrem da nossa vida, de repente uma mudança. A gente diz assim, o clima mudou, por isso que eu gripei. Mas, metafisicamente, na psicossomatização, é o ambiente que eu estou, tanto familiar como no trabalho, na escola, mudou. A gente saiu daquele
daquele costume, sabe, do que? Aquilo que a gente já conhece, né? Isso acontece muito com crianças quando vão para escolinhas, né? Que as mães têm que trabalhar e têm que deixar. Normalmente, vamos dizer 70% delas, elas adquirem problemas respiratórios e até pulmonar, devido a essa mudança, que ela saiu do ambiente dela. Então isso é com um choque. Então, em geral, qualquer problema respiratório está relacionado com dificuldades em lidar com o ambiente. Demonstra que a pessoa está insuficientemente aberta para os acontecimentos à sua volta. Tampouco sente-se livre para expressar, resistir ao que se passa no ambiente, bem como não ser espontâneo, diante da situação, é totalmente nocivo para o mecanismo respiratório. Para amenizar os problemas respiratórios, é necessário que você se abra para a vida e aprenda a observar o que está acontecendo à sua volta. Somente assim é possível se colocar na situação com a consistência, interagir digna de quem elaborou o que se passa e por isso pode opinar com segurança. Essa atitude, além de ser saudável para as vias respiratórias, promove o bem-estar interior e a harmonia do ambiente. Vamos falar aqui mais um pouquinho sobre a respiração. Fossas nasais. Primeiro contato entre o externo e o interno. Habilidade para lidar com os palpites e sugestões dos outros. As fossas nasais comunicam-se com o meio externo pelos orifícios das narinas. São responsáveis por preparar o ar para penetrar no interior do aparelho respiratório, iniciando o processo de filtragem, o aquecimento e a umidificação do ar inspirado. Em virtude desse processo, não há choque térmico entre a temperatura do ambiente e do interior do corpo. Na visão metafísica, o ar está relacionado com as ideias a respeito de uma situação. Sabe quando nós formamos ideias? Nós formamos ideias. Mal analisamos, mais profundo já fazemos. Faz parte do nosso sistema. A respeito de uma situação. Aquilo que pensamos ou achamos acerca das coisas que estão ao nosso redor. Refere-se às conjecturas que formulamos sobre os fatos. Quando estamos diante de um acontecimento, tiramos nossas conclusões e muitas vezes essas deduções nos deixam tão apavorados que mal conseguimos lidar com os acontecimentos. Ao adotar uma óptica pessimista, fica difícil encarar a realidade. Por isso que é bom a gente procurar ver o bom. Tudo que há de bom em qualquer situação, em qualquer desafio. Eu não costumo dizer problema, eu costumo dizer desafio, sabe? É um desafio a vencer uma situação. O que pensamos acerca dos acontecimentos e a maneira como acatamos os comentários influenciam o funcionamento das nossas fossas nasais. Sabe até quando você está, às vezes, conversando com alguém e começa a dar uma coceira nas narinas, ou você começa a espirrar, né, você fala, é meu processo alérgico, é poeira, é o cheiro da tinta. Ok, mas por que está? O autoconhecimento e o respeito próprio são fatores primordiais para o equilíbrio entre o mundo interno e o meio externo. Mantém saudável a região nasal e melhoram a relação com a vida e as pessoas ao redor. No tocante à respiração, podemos dizer que as fossas nasais são o primeiro contato do exterior com o interior.
A função fisiológica de iniciar o processo de filtragem do ar correlaciona-se metafisicamente com o preparo da pessoa para lidar com as ideias e suposições acerca de algo. Estão compreendendo? Sua habilidade em absorver o novo e lidar com os palpites e sugestões mantém saudável essa parte do corpo. Precisamos prestar muita atenção, né? Nos palpites. Prestar atenção de não importar. Você deu importância, você importou para dentro de si, né? Essa importância é que gera as situações. Em tudo aquilo que você coloca uma importância a mais, aquilo mexe com o nosso sistema emocional, mental, até chegar no físico. O físico, pessoal, é válvula de escape. A doença ela tem que se manifestar. É pelo físico. Porque aí você vai saber. Mas antes de chegar no físico, ela já passou pelo energético. Nós somos energia. No nosso corpo emocional, temos vários corpos, mas você está aqui só 4, né? A aula não é para isso. Energético, emocional, mental, aquilo que você pensa. O que você pensa, você sente e você expressa, até chegar no corpo. Então é energético, emocional, mental e corporal. Então ele vai expressar, vai somatizando situações, até que vai impregnando os nossos órgãos com aquela energia, vibração baixa, até que se manifeste numa doença. E seja num simples resfriado, viu? Como aqui está dizendo, sobre as fossas nasais e as situações. O muco ou o catarro armazenado nas fossas nasais provoca a congestão nasal. Eu disse que eu vou errar. Ou é como conhecida popularmente, nariz entupido. O que é o nariz entupido? Ai, estou conseguindo respirar essa situação, esse ambiente, essa conversa. Esse quadro físico é decorrente do conflito entre o que você sente, estávamos falando do sentir, né? O que você sente e o que os outros falam, ou ainda por deparar com fatos contrários às expectativas. Criamos várias expectativas, que é chamadas ilusões. E nem sempre os fatos vão ocorrer conforme nossas expectativas, que são nossas ilusões. O fato nem ocorreu, mas a gente fica supondo que vai acontecer. Se você estiver seguro naquilo que sente, qualquer coisa o abala. Não, se você não estiver seguro naquilo que sente, qualquer coisa o abala. Pois se estivesse, nada que viria de fora o afetaria, por mais que se contrapusesse a você.